Porque apenas fazer uma regressão a uma vida passada, sem o devido acompanhamento, tá? É um grande erro que você pode estar cometendo. Isso é o que nós vamos saber hoje no nosso vídeo. Certo, pessoal? Grande pergunta sempre que as pessoas fazem, né? Eu gostaria de saber quem eu fui numa vida passada, né? Quem eu e a minha namorada, ou quem eu e a minha esposa fomos um para o outro, né? Numa vida passada. Será que fomos almas gêmeas, não sei o quê? Será que aconteceu algum problema entre nós? Por que eu não consigo de forma alguma me dar bem com meu pai? Ou eu não consigo me dar bem com a minha mãe de jeito nenhum, né? Por que eu tenho fobias de lugares fechados? Por que eu tenho medo de fogo? Por que às vezes eu acordo sonhando que estou pegando fogo? Né? Por que eu tenho fobia de água, né? De rio? Né? Por que eu tenho fobia de altura? Certo? Essas e outras questões são perguntas muito recorrentes em nossas vidas, né, pessoal? Principalmente se você acredita em vidas passadas, é claro. Mas a questão que vocês não estão acostumados a fazerem, e aí vem a questão, é a seguinte: eu estou pronto para saber o que aconteceu? Eu tenho estrutura psicológica? Eu tenho um acompanhamento espiritual de algum terapeuta, de alguém que esteja ali do meu lado para segurar a onda, né? Para ficar protegido nessa situação? Por exemplo, se eu for ficar lá numa situação onde eu estou morrendo e tem obsessores e tem pessoas que me odeiam, e se essas pessoas me acompanharem? E se esses obsessores voltarem comigo agora, né? Será que a gente está pronto para isso, pessoal? Essa é a grande questão. Vamos lá, então? Vamos conversar um pouco sobre isso? Claro que a gente também pode ter sido feliz numa vida passada, né? Claro, com certeza, a gente pode ter tido muito amor, muita abundância, ter feito muita festa, ter tido muitos amigos, mas a grande maioria das pessoas que procura uma terapia de regressão é para tratar algum trauma, né? É para resolver algum problema seu, é para resolver alguma fobia, né? Algumas pessoas, um grande problema é que elas tentam fazer regressões sozinhas, sabe essas regressões que a gente vê por aí de internet, regressões... Antigamente tinha até umas fitinhas, não sei se vocês lembram, que a gente ouvia, ia para uma praça lá, um lugar, né? E lá você entrava numa vida passada e coisa e tal, certo? Fazia regressão sozinha, tá? Sem acompanhamento de terapeuta especializado, tá? Mas quando você tá lá e aí passa por uma situação horrível, você está sendo queimado numa fogueira, né? Você está sendo enforcado, você está diante de um pelotão de fuzilamento, né? E você é fuzilado, certo? Ou você morre afogada ou afogado, né? Ou se você está no tempo da Revolução Francesa ou até antes, né? Vem um cara com um machado imenso e corta o teu pescoço fora, né? Ou você é guilhotinado, coisa e tal. Como é que você vai conseguir então se manter nessa situação, né, de desencarne, né, até o fim? O que deve acontecer daí? Então, se você está nessa situação, tá? Você vai lá e vê que você morreu de uma forma horrível, né? Num acidente, né? Sei lá, numa guerra, uma forma muito sofrida, você teve uma doença horrível, tá? E aí você vai só na tua regressão, só tem aquela morte ali, certo? E aí quando você volta, você já arrumou mais um trauma para sua vida, né? Você já arrumou mais alguma coisa para se preocupar, né? Na realidade, a gente não está preparado para lidar com a morte, né? Até hoje, nos dias atuais, a morte é um tabu gigantesco, ninguém está acostumado a lidar com isso, pessoal. Agora imagina nessa situação, né? Na situação de uma vida passada em que você está vivenciando aquilo, certo? Que você, pelo menos agora no presente, você ainda não vivenciou, né?
talvez você veja outras pessoas morrerem, mas isso é um grande tabu ocidental, né? As pessoas não sabem lidar, não falam sobre a morte aqui, né? Não ficam pensando, como vai ser a minha morte, como que eu vou morrer, né? As pessoas vivem a vida, claro, com muito medo de tratar desses assuntos, né? Então, assim, nessa regressão você está vivendo algo muito doloroso, traumatizante, né? E por isso a gente não pode tratar nunca, tá, de uma regressão onde tenha esse tipo de trauma, de fobia, que te gerou uma fobia, né? De uma forma superficial. O terapeuta simplesmente faz a regressão, né? Você vai lá, vê que sofreu, vê que morreu, que aconteceu uma coisa horrível contigo, tá? Daí você volta com mais essa dor, com mais esse trauma. Agora eu sei do que eu morri, o que aconteceu comigo, tá? Mas e aí? E depois? Tá? E o acompanhamento que você deve fazer? Essa é a questão, pessoal. Tá? A gente não faz regressão para ter mais um trauma, e sim para ser curado dos traumas, certo? Então, pessoal, o que acontece se você faz uma regressão, né? E a regressão tem um final trágico, né? Na qual você vê a sua morte, né? Você morre de uma fobia fechado em algum lugar, queimado no fogo, etc., como eu falei no começo, né? Bom, e aí? Como é que você vai se livrar desse trauma, né? De mais esse choque visual, dessa sensação que você vai ter de estar morrendo, né? Como é que você vai se livrar, de repente, de acompanhamentos espirituais, como eu já falei, né? De obsessores que estão te levando até ali, até aquele momento, por exemplo, e que poderão voltar a te acompanhar a partir dali, né? A partir desse sentimento negativo que você tem, né? Para isso é muito importante que o terapeuta, certo? Não seja só uma pessoa focada na vida, né, anterior, não seja só focada em te fazer uma regressão. O mais importante é ele te acompanhar nessa transição, né? Porque existe uma morte, mas também existe depois, né? Existe depois, existe o lugar para onde você vai quando morre, certo? Pode existir um final bem feliz depois dessa transição, né, da morte para uma nova vida, né? Então, somente um trabalho de um terapeuta reencarnacionista, certo? Somente o trabalho de pessoas que entendem de espiritualidade, né? Que entende de transição do espírito, né? Da vida, da morte para uma ressurreição, para uma nova vida, né? Para uma reencarnação posterior, né? Porque existe um vácuo ali, existe um meio termo entre a morte e você voltar a reencarnar, né? Existe um momento em que você pode ir para um lugar muito legal e que você pode ficar muito bem se souber que seu espírito foi encaminhado para lá também. Então, esse encaminhamento do espírito, certo? Pós-morte, tá? Também deve ser visto por quem está fazendo um processo de regressão, certo? Porque senão você fica preso só naquele momento doloroso, né? A sua fobia, ela não vai ser curada. Talvez, se você saiba do que morreu, né? Até talvez, pode ser que você, estando com uma cabeça boa, com um bom entendimento das coisas, você vai entender que aquilo ali é um processo de vida passada, né? E que não tem mais por que você ter essa sensação hoje, né? Uma fobia de fogo, uma fobia de lugar fechado, uma fobia de água, certo? Medos em geral, traumas, né? Dores no corpo que você sente que eram coisas de torturas de vidas passadas, ou de que o seu corpo tenha sido quebrado, né? Numa vida passada. Tudo bem, você poderá até, né, entender isso, certo? Mas se você não for além também e não entender que depois dessa morte você continuou vivendo, tá?
e que talvez tenha ido para um lugar muito melhor, né? E que tenha tido todo um processo evolutivo, que não é permitido para nós sabermos para onde nós vamos, nesse tipo de terapia, tá, pessoal? As pessoas conseguem lembrar de várias reencarnações suas. Vocês sabiam disso? Tá? Nós temos em Porto Alegre agora um professor, que é o Dr. Mauro Cuítico, tá? Que está fazendo um excelente trabalho em relação a isso, né? A esse tipo de terapeuta que ele está formando aí, que é o terapeuta do futuro, né? É essa terapia que integra tudo que nós precisamos, né? Não é só a vida passada e a tua vida atual, mas a continuidade da vida passada até chegar hoje, né? Essa memória também é super importante que você tenha para que você se conheça integralmente, certo? Então tá, eu acho que nesse sentido, tá, seria a melhor regressão possível, né? O que devemos fazer então, pessoal, né? Somente terapeutas especializados em psicoterapia reencarnacionista, fortemente entendidos em pós-traumas ligados à regressão, ou terapeutas que estejam preparados para lidar, né, com o ser depois da terapia de regressão, são pessoas indicadas para isso. Se não, como ficam os casos, né? E aí que tá, como ficam os casos onde você matou a sua companheira, onde você matou o seu companheiro, onde o teu companheiro te estuprou numa vida passada, né? Você sabe como fazer depois para tirar esse clima ruim, depois dessa consciência, dessa terapia, né? Você sabe como fazer isso? Você sabe como lidar com isso para que uma separação entre você e a sua esposa ou seu esposo não aconteça? Eu conheci casais, pessoal, que se separaram depois disso, tá? Eu já tive problemas de fazer regressão com outra pessoa que eu tinha um relacionamento e descobri coisas assim, e depois o clima ficou horrível, depois a gente não teve mais como ter nada um com o outro, nem como olhar quase no olho do outro. Por quê? Porque faltou apoio, faltou alguém que soubesse lidar com esse tipo de assunto, certo? Então, cara, por isso, pessoal, tá? O título desse vídeo, apenas regressão a uma vida passada, é um erro, certo? Apenas regressão a uma vida passada é um erro, pessoal, certo? Você vai ficar sabendo de coisas que talvez você não esteja preparado, você não tenha estrutura psicológica, você não tenha amparo espiritual, como eu já falei, para obsessores se estiverem lá, se estiverem te acompanhando agora. E o terapeuta também pode ficar acompanhado, carregado com isso espiritualmente. Ele também tem que entender muito de espiritualidade para fazer regressão. Afinal, não vamos esquecer que regressão é espiritual, né? É um processo que só quem acredita em reencarnação faz, né? E reencarnação é o principal conceito espírita, certo? Então, muito cuidado, pessoal, quando vocês forem fazer esse tipo de regressão, certo? Se inscrevam no meu canal do YouTube, né? Mário Gomes, o Mago, certo? Deixe o seu likezinho, que é muito importante para o nosso vídeo subir aí no conceito do YouTube, certo? Ou então, vamos lá, me sigam no Mário Mago Oficial, Instagram, certo, pessoal? Grande abraço a todos e estamos aí, certo? Abração!